Capítulo 32. Nakata despertou pouco antes das 5 da manhã e se deu conta de que havia uma grande pedra depositada à sua cabeceira. No leito ao lado, Oshino dormiu sono solto, boca entreaberta, cabelos desfeitos. O boné dos dragões Shunichi caído ao lado do travesseiro. Seu rosto estampava uma certa expressão decidida que parecia declarar: "Não acordo nem que o mundo desabe." Nakata não pareceu espantado nem intrigado pelo fato de haver uma pedra dentro do quarto. Sua consciência se ajustou de imediato a essa realidade e jamais questionou por que uma coisa tão estranha haveria de estar à minha cabeceira. Desvendar o mistério de uma relação de causa e efeito quase sempre extrapolava sua capacidade de compreensão. Sentado formalmente à cabeceira do próprio leito, Nakata contemplou intensamente a pedra por algum tempo. Depois, estendeu a mão e alisou-a com gentileza, do mesmo modo como acariciaria um grande gato adormecido. A princípio, apenas tateou temerosamente com a ponta dos dedos, mas, ao se dar conta de que nada de mal lhe aconteceria, pôs-se a esfregar a palma da mão por toda a superfície da pedra de maneira ousada e meticulosa. E enquanto esfregava a pedra, pensava incansavelmente, ou talvez seja melhor dizer, que uma expressão pensativa se estampava em suas feições. Como alguém que se dedica à leitura de um mapa, sua mão percorria a superfície da pedra, memorizando a sensação áspera de todos os cantos e recantos e registrando uma a uma qualquer saliência ou reentrância. E então, como se uma ideia lhe ocorresse de maneira repentina, levou num gesto brusco a palma da mão à cabeça e passou a esfregar vigorosamente os cabelos curtos, como se buscasse uma possível correlação entre a pedra e a própria cabeça. Passados alguns instantes, Nakata soltou um curto suspiro, ergueu-se, foi para a janela, abriu-a e pôs a cabeça para fora. Dali só avistou a parede do fundo do prédio vizinho. Aliás, um prédio bastante decadente. Um prédio decadente em cujo interior pessoas decadentes faziam trabalhos decadentes e assim passavam seus dias decadentes. Toda cidade tem em suas ruas prédios semelhantes apartados de toda a graça. Charles Dickens seria capaz de se estender por 10 páginas na descrição de imóveis com essas características. A nuvem que pairava sobre o edifício tinha o aspecto de um bolo de pó endurecido removido de um saco de aspirador que há muito não esvaziavam. Parecia-se também com o conjunto das contradições geradas pela terceira revolução industrial, condensadas em formas e postas a flutuar no céu. Qualquer que fosse a semelhança, a chuva ameaçava cair sem demora. Quando Nakata olhou para baixo, viu um gato preto, magro e de rabo em riste, desfilando sobre um estreito muro entre prédios. "Hoje vamos ter trovoada", disse Nakata para o gato. Mas tudo indicava que as palavras não alcançavam os ouvidos do felino. Sem se voltar nem parar, o gato desapareceu atrás do prédio em elegantes passadas. Nakata apanhou o saco de plástico onde guardara seus produtos de toilette e se dirigiu para o banheiro comunitário existente no fundo do corredor. Lá chegando, lavou o rosto, escovou os dentes e fez a barba com o aparelho de gilete de barbear. Cada processo lhe tomou considerável tempo. Gastou bom tempo lavando o rosto com capricho, gastou bom tempo escovando os dentes com capricho
e gastou bom tempo barbeando-se com capricho. Aparou os pelos das narinas com uma tesourinha, acertou as sobrancelhas e limpou as orelhas. Nakata era do tipo que fazia tudo com calma, mas naquela manhã gastou mais tempo que de costume no cumprimento das tarefas matinais. Ele podia se dar a esse luxo, porque nenhum outro hóspede se aventaria no banheiro tão cedo e porque ainda faltava muito para a refeição matinal. Além do mais, Oshino não parecia disposto a acordar tão já. Com o banheiro inteiramente para si, Nakata se arrumou com calma diante do espelho enquanto evocava a imagem dos diversos felinos que vira no livro da biblioteca há 2 dias. Não sabia de que raças eram porque, sendo analfabeto, não conseguiu ler as legendas, mas lembrou-se das feições de cada gato estampadas naquelas páginas. São realmente muitas as espécies de gato existentes no mundo, pensava Nakata enquanto tirava o cerume com uma haste delgada. Ele tinha ido à biblioteca pela primeira vez na vida e isso lhe havia dado uma dolorosa noção da própria ignorância. Eram praticamente infinitas as coisas que ele não conhecia, mas quando pensava no infinito, a cabeça começava a doer, porque era óbvio, o infinito não tinha fim. De modo que parou de pensar nisso e pôs-se a evocar uma vez mais as imagens dos felinos que ilustravam o livro Gatos do Mundo Inteiro. Como seria bom se pudesse conversar com cada um deles, pensou Nakata. As muitas espécies de gato espalhadas pelo mundo todo deveriam pensar e falar de diversas maneiras. Momentos depois, perguntou-se: será que gatos de países estrangeiros falam línguas diferentes? Esta também era uma questão complexa que logo lhe deu dor de cabeça. Quando terminou de se arrumar, Nakata fez, como sempre, suas necessidades matinais. Estas não lhe tomaram muito tempo. Depois, recolheu os artigos do toalete no saco plástico e retornou ao quarto. Oshino dormia ainda o sono solto na mesmíssima posição em que havia sido deixado. Nakata recolheu a camisa de padrão havaiano e a calça jeans abandonados no chão, dobrou-as cuidadosamente, empilhou-as à cabeceira do rapaz e sobre elas depositou o boné dos dragões Shunichi como se este fosse o título de alguns conceitos acumulados no decorrer de uma vida. Depois despiu o yukata e vestiu as costumeiras camisa e calça. Esfregou com força uma mão na outra e respirou profundamente. Sentou-se então outra vez formalmente diante da pedra, contemplou-a por instantes e depois tocou-a cautelosamente. Hoje vamos ter trovoada, anunciou ele para ninguém em particular. Podia ser que tivesse falado com a pedra. Depois moveu algumas vezes a cabeça, concordando gravemente consigo mesmo. Nakata dedicava-se a uma sessão de ginástica matinal à beira da janela, quando Oshino finalmente acordou. O bom homem cantarolava baixinho o acompanhamento musical dos exercícios e se movia de acordo com o ritmo. Oshino entreabriu os olhos e espiou o relógio de pulso. Passava um pouco das 8 da manhã. O rapaz torceu em seguida o pescoço e se certificou de que a pedra continuava à cabeceira do leito vizinho. Ela agora lhe parecia muito maior e mais áspera do que quando a vira no escuro. Quer dizer que não sonhei, murmurou o rapaz. Como disse? Estou falando da pedra. Vi que ela está aí realmente, que não foi um sonho. A pedra está aí, disse Nakata sem parar de fazer os exercícios.
Suas palavras soaram como uma importante proposição filosófica alemã do século XIX. E se quer saber, tio, tem uma história muito comprida relacionada com a questão do por que essa pedra está aí. Sim, Nakata achou que tinha. Mas deixe isso para lá. Não tem muita importância. O que vale é que a pedra está aí. Isto é, estou encurtando uma história muito longa. A pedra está aí. Isso é muito importante. Oshino pensou em acrescentar um comentário, mas de súbito deu-se conta de que estava com uma fome leonina. Mas antes de qualquer coisa, tio, vamos comer, está bem? Vamos. Nakata está com fome também. Vamos. Nakata está com fome também. Terminada a refeição, o rapaz perguntou a Nakata enquanto sorvia seu chá. E agora? Que pretende fazer com a pedra? Que acha que devemos fazer? Ei, não me venha com essa brincadeira, tio. Durante a noite passada, eu fiz de tudo para achar essa pedra, porque você me disse que precisava dela, esqueceu-se? Não me venha, portanto, com essa história de que acha que devemos fazer a esta altura do campeonato. Sim, senhor. Nakata está de pleno acordo com o que o senhor diz. Mas, francamente, Nakata também não conseguiu descobrir o que precisa ser feito. Isto agora é um problema. Realmente. Mas vem cá. Esse é o tipo de dúvida que vai se esclarecendo aos poucos, conforme a gente vai pensando com calma. Sim, senhor. Nakata acha que é isso que vai acontecer. Só que Nakata é mais lerdo que os outros para fazer as coisas. Veja bem, Nakata. Sim, senhor Oshino. Uma vez que é chamada de Pedra da Entrada, tenho a impressão de que, muito tempo atrás, ela era usada como entrada para algum lugar. Nesse caso, pode ser que exista uma lenda ou uma espécie de manual explicativo das virtudes da pedra, não acha? Sim, Nakata também acha. Acontece, porém, que você não sabe de que tipo de entrada se trata. Não sabe. Nakata costumava conversar muito com gatos, mas nunca tentou com pedras. Está me parecendo que é difícil falar com elas. Sim, senhor. Elas são muito diferentes dos gatos. E será que quem tira uma pedra tão importante de um santuário não corre realmente o risco de ser amaldiçoado? Isso está começando a me preocupar de verdade. Mesmo que nada aconteça, quem tira, que fim daremos a ela mais tarde?
Já pensou? O coronel Sanders me assegurou que não há maldição nenhuma, mas se quer saber, algo naquele homenzinho não me inspira confiança. Coronel Sanders? Tem um sujeito que se chama assim. Ele costuma estar em cartazes diante das lojas franqueadas da rede Kentucky Fried Chicken, de terno branco, barba e óculos discretos. Conhece? Nakata sente muito, mas acha que não conhece esse senhor. Ah, já entendi. Nunca comeu Kentucky Fried Chicken. Acho que você é uma raridade nos dias atuais. Mas deixe isso para lá, porque se eu entendi direito, o próprio sujeito é um conceito abstrato. Não é gente, nem Deus, nem Buda. Como é um conceito, não tem forma também. Mas ele precisava ser visto, de modo que, no presente caso, assumiu o aspecto desse coronel, entendeu? Perplexo, Nakata esfregou a palma da mão no cabelo grisalho e curto. Nakata não entende bem o que o senhor está dizendo. Para falar a verdade, nem eu, que estou contando tudo isso, entendi direito. Seja como for, esse sujeitinho excêntrico me apareceu do nada e começou a falar um monte de coisas para mim. E para encurtar uma história comprida, vou lhe contar no que deu afinal. Depois de uma série de acontecimentos e com a ajuda desse sujeitinho, descobri essa pedra em certo lugar e a carreguei até aqui. Deixe-me esclarecer que não estou dizendo isso porque quero comprar a sua simpatia, mas a verdade é que penei um bocado durante a noite passada, entendeu? De modo que, por mim, esperava poder apresentá-lo a esta pedra e deixar o resto por sua conta. Estou lhe falando com toda a franqueza. Sim, senhor. O resto ficou por conta de Nakata. Certo. Adoro quando as coisas se resolvem com rapidez. Senhor Oshino. Vai começar a trovejar muito forte daqui a pouco. Vamos esperar a trovoada. Como assim? Quer dizer que a trovoada vai ajudar a resolver essa questão da pedra? Nakata não conseguiu entender direito todos os pormenores, mas está começando a achar que vai. Ora, vejam, uma trovoada. Está certo, parece interessante. Vamos esperar para ver o que acontece. Retornando ao quarto, Oshino se deitou de bruços sobre o tatame e ligou a televisão. Todos os canais exibiam apenas espetáculos de variedades destinados a um público composto essencialmente por donas de casa. Oshino não tinha interesse algum por esse tipo de programação, mas à falta do que fazer e para matar o tempo, continuou assistindo, resmungando de vez em quando algumas críticas quanto ao teor dos espetáculos. Enquanto isso, Nakata permaneceu sentado diante da pedra, ora observando-a, ora manuseando-a. Vez ou outra, murmurava alguma coisa para si mesmo. Mas Oshino não conseguiu distinguir o que ele dizia. Na certa, conversava com a pedra. Por volta do meio-dia, finalmente a trovoada começou. Pouco antes de começar a chover,
Oxino foi até uma loja de conveniência e trouxe um saco cheio de pão, um doce de leite e os dois almoçaram. Enquanto comiam, a empregada da hospedaria apareceu para limpar o quarto, mas Oxino a mandou embora, dizendo que deixasse ficar como estava. Vocês não vão a lugar algum? Perguntou a mulher. Não, não vamos. Temos coisas a fazer aqui mesmo. Porque vai trovejar. Ah, vai trovejar, disse a mulher em tom de dúvida e se retirou. Aparentemente, considerava mais sábio não se envolver com os hóspedes daquele quarto. Passados alguns instantes, o primeiro ribombo se fez ouvir à distância e, no mesmo instante, gotas de chuva começaram a cair como se tivessem estado apenas no aguardo desse comando. Uma trovoada desanimada que lembrava anões preguiçosos arrastando os pés sobre os tambores, mas as gotas logo aumentaram de tamanho e a chuva se tornou torrencial. O cheiro acre da chuva envolveu toda a terra. Quando os trovões começaram a se suceder, os dois se sentaram frente a frente com a pedra no meio em pose de índio fumando o cachimbo da paz. Sempre murmurando coisas ininteligíveis, Nakata ora acariciava a pedra, ora esfregava a mão na cabeça. Oxino o observava enquanto tirava baforadas do seu malboro. Senhor Oxino. O senhor poderia ficar comigo algum tempo? Fico, claro que fico. E depois, com essa chuva, eu não poderia ir a lugar algum, mesmo que você me pedisse. Talvez aconteça uma coisa estranha. Se quer saber minha opinião, muita coisa estranha já está acontecendo nos últimos tempos. Senhor Oxino. Nakata, de repente, sentiu vontade de saber o que é este homem chamado Nakata. Oxino ficou pensativo. Sabe que mais, tio? Essa pergunta é difícil de ser respondida. Assim, de repente, não consigo. Antes de mais nada, não sei muito bem quem é esse homem chamado Oxino. Como é que um sujeito tão ignorante teria a capacidade de saber alguma coisa a respeito de outras pessoas? Principalmente porque, sem querer me gabar disso nem nada, pensar não é meu forte. Mas se quer saber o que eu sinto com toda honestidade, acho que você, Nakata, é um bom homem. Talvez seja um tanto excêntrico, mas é perfeitamente confiável. Afinal, foi por isso que eu o acompanhei até os confins de Shikoku, não foi? Posso não ser muito inteligente, mas tenho olho para avaliar as pessoas, entendeu? Senhor Oxino. Senhor Oxino. Nakata não é só ruim da cabeça. Nakata é vazio por dentro. Foi o que ele percebeu neste momento. Ele é como uma biblioteca sem nenhum livro. Antigamente não era assim. Nakata tinha livros dentro dele. Ele não conseguia se lembrar do passado, mas agora se lembrou. Sim, senhor. No passado,
Nakata era uma pessoa normal como qualquer outra. Mas então aconteceu alguma coisa que deixou Nakata vazio por dentro. Mas se você começar a raciocinar desse jeito, Nakata, vai acabar concluindo que todos nós somos assim, um tanto vazios por dentro, compreende? A gente come, faz cocô, trabalha num servicinho chato em troca de um salário miserável, transa de vez em quando e é só, não é mesmo? Que tem para fazer além disso? E reclamando e lamentando, ainda assim vivemos e nos divertimos de algum modo, não é verdade? Não sei bem porquê. Meu avô costumava dizer sempre que a vida tem sua graça porque as coisas não saem do jeito que a gente quer. E ele tem certa razão. Se os dragões Shunichi vencessem todas as partidas, quem é que se daria o trabalho de assistir aos jogos de beisebol? O senhor ama o seu avô, não é mesmo, senhor Oshino? Amo, sim, senhor. Se não fosse por ele, sabe-se lá o que teria sido feito de mim. Eu só resolvi viver direito porque ele estava sempre ao meu lado. Não sei explicar direito, mas ele me fazia sentir seguro, preso a alguma coisa. E por isso abandonei o grupo de motoqueiros selvagens e me alistei nas forças. Parei de fazer coisas erradas sem me dar conta disso. Mas Nakata não tem ninguém. Não possui nada. Não se sente seguro nem preso a alguma coisa. Não sabe ler. Até a sombra dele é a metade da dos outros. Mas ninguém é perfeito, Nakata. Senhor Oshino, se Nakata fosse um Nakata comum, estaria vivendo uma vida totalmente diferente. Teria se formado numa faculdade como os outros dois irmãos e estaria trabalhando numa firma qualquer. Seria pai, andaria num carro grande e nos finais de semana jogaria golfe, não é mesmo? Mas, como Nakata não foi um Nakata comum, ele viveu do jeito deste Nakata. Já é tarde para começar de novo. Ele sabe disso muito bem. Mas ele queria muito ser um Nakata comum, nem que fosse por um breve instante. Para ser franco, Nakata não sentia vontade de fazer coisa alguma até hoje. Ele apenas veio fazendo com muita dedicação tudo que os outros lhe diziam para fazer. Ou ainda, veio fazendo as coisas que precisavam ser feitas de acordo com o que os acontecimentos determinavam. Mas agora não. Agora Nakata quer claramente ser um Nakata comum. Quer ser um Nakata com vontade e significado próprios. Se é isso que quer, volte a ser um homem comum. Mas, para ser franco, não tenho ideia de como seria um Nakata que voltou a ser um Nakata comum. Nem Nakata. Mas tomara que dê certo.
Não sei quanto isso pode ajudar, mas vou rezar para que você volte a ser um Nakata normal. Mas antes de voltar ao normal, Nakata tem de acabar de fazer uma série de coisas. Que tipo de coisa? Por exemplo, a questão do Johnny Walker. Johnny Walker? Pensando bem, acho que você falou dele tempos atrás, não falou? Acaso é o homem do uísque? Sim, senhor. Nakata foi direto para o posto policial e contou tudo a respeito do senhor Johnny Walker. Achou que tinha de relatar o que aconteceu ao senhor governador, entende? Mas o policial não deu a menor atenção. O jeito agora é o próprio Nakata dar uma solução para o caso. E depois de resolver essas questões, Nakata quer voltar a ser o Nakata normal. Não entendi nada. Mas você precisa da pedra para fazer tudo isso? Exato. Isso mesmo. E precisa recuperar a metade da sombra perdida. Exato. Isso mesmo. E precisa recuperar a metade da sombra perdida. Os trovões reboavam agora de maneira ensurdecedora. Relâmpagos riscavam o céu em zigue-zagues seguidos e, quase sem pausa, ribombos ecoavam. A atmosfera vibrava e vidraças mal ajustadas retiniam nervosamente nas janelas. Nuvens negras tapavam o céu e o interior do quarto escurecera a ponto de impedir a visualização mútua dos rostos. Mas os dois homens não acenderam as luzes. Como antes, continuaram sentados, um diante do outro com a pedra entre eles. Lá fora, a chuva caía com tamanha violência que a simples visão dela parecia sufocante. Vez ou outra, relâmpagos iluminavam rapidamente o interior do quarto. Por instantes, os dois homens não conseguiram continuar conversando. Me explique uma coisa. Por que motivo essa pedra tem de ser manobrada por você, Nakata? Por que é que tem de ser você? Porque Nakata é o homem que passou de um lado para o outro. Passou de um lado para o outro? Sim, senhor. Nakata saiu uma vez daqui e depois voltou. Foi na época em que o Japão estava envolvido numa grande guerra. Naquela ocasião, a tampa se abriu, não sei por que motivo, e Nakata saiu daqui. E depois voltou para cá por algum outro motivo desconhecido. E por causa disso, Nakata deixou de ser o Nakata normal. Perdeu a metade da sombra. Em troca, conseguia falar com os gatos, mas agora não consegue mais. E acho que também conseguia fazer coisas choverem do céu. Como, por exemplo, as sanguessugas do outro dia? Isso mesmo.
Coisa que nem todo mundo consegue, pode crer. Sim, senhor. Nem todo mundo consegue. E você consegue porque muito tempo atrás passou de um lado para o outro. Nesse sentido, você não é uma pessoa normal. Exatamente. Nakata deixou de ser normal. Em troca, não consegue mais ler e nunca foi capaz de tocar numa única mulher. Que absurdo! Senhor Oshino. Senhor Oshino. Nakata está com medo. Como já lhe disse há pouco, Nakata é completamente vazio por dentro. O senhor sabe o que significa ser completamente vazio? Não, acho que não. É o mesmo que uma casa vazia. Uma casa vazia de portas destrancadas. Qualquer um consegue entrar nela livremente, basta querer. E Nakata tem muito medo disso. Por exemplo, Nakata é capaz de fazer coisas choverem do céu. Mas, na maioria das vezes, Nakata não é capaz de imaginar o que é que vai chover em seguida. Se a próxima coisa a cair do céu for uma chuva de facas, uma bomba enorme ou um gás letal, que é que Nakata poderá fazer? Pedir desculpas não vai resolver o problema. Realmente, pedir desculpas não vai resolver nada. Se as sanguessugas já provocaram aquela confusão toda, imagina se coisas perigosas como essas que você acaba de mencionar começarem a cair do céu. Haja confusão! O senhor Johnny Walker entrou em Nakata. Obrigou Nakata a fazer coisas que ele não queria. O senhor Johnny Walker se aproveitou de Nakata, mas Nakata não conseguiu se opor a isso. Não tinha forças para enfrentar esse homem, porque Nakata não tem nada dentro dele. E por isso quer voltar a ser o Nakata normal, uma pessoa que possui coisas dentro dela. Exatamente. Nakata não é bom da cabeça, mas como era capaz de fabricar móveis, passou dias após dias fabricando sem descanso. Nakata gostava de fazer mesas, cadeiras e armários. É muito gostoso produzir coisas que têm forma. Mas durante as muitas dezenas de anos que fabricou os móveis, nunca ocorreu a Nakata que queria voltar a ser normal.
pois nenhuma das pessoas com quem Nakata conviveu jamais mostrou vontade de entrar dentro dele. Ele nunca teve medo de nada, mas desde que o Sr. Johnny Walker apareceu, Nakata morre de medo. Mas o que foi que esse tal de Johnny Walker o obrigou a fazer depois que entrou em você? Um ribombo violento cortou o ar nesse momento. O raio parecia ter caído nas proximidades e fez Oshino sentir uma dorzinha aguda nos tímpanos. Nakata tombou de leve a cabeça, apurou os ouvidos para o som do trovão e continuou a alisar a superfície da pedra com as duas mãos. Fez Nakata derramar um bocado de sangue que não podia ser derramado. Derramar sangue? Sim, senhor. Mas esse sangue não chegou a sujar as mãos de Nakata. Oshino pensou alguns instantes no que acabara de ouvir. Ainda assim, não conseguiu entender o sentido do que Nakata lhe dissera. Posso saber se, uma vez aberta essa tal pedra da entrada, as coisas se acomodarão por si mesmo nos seus respectivos lugares? Elas iriam de maneira natural para suas posições da mesma forma que a água cai do alto para baixo? Nakata se calou por momentos, pensativo. Ou melhor, dava a impressão de estar pensando. Talvez não seja tão simples assim. Nakata tinha apenas de encontrar esta pedra e abrir a entrada. Mas, falando com franqueza, ele não sabe o que vai acontecer depois. Então, me explique uma coisa. Por que é que essa pedra estava em Shikoku? A pedra está em todo lugar, não só em Shikoku. Além do mais, não tem de ser obrigatoriamente uma pedra. Não entendi. Se está em qualquer lugar, podíamos ter feito tudo isso no bairro de Nakano. Teria sido muito mais simples. Nakata esfregou por instantes a cabeça com a palma da mão. Essa questão é difícil. Faz já algum tempo que Nakata vem ouvindo o que a pedra tem a dizer, mas ainda não conseguiu entendê-la com clareza. Mas acha que tanto Nakata como o Sr. Oshino precisavam ter chegado até aqui. Tinham de atravessar uma ponte comprida. Acho que isto não teria funcionado muito bem em Nakano. Posso perguntar mais uma coisa? Sim, senhor. Se você conseguir abrir essa pedra da entrada, acha possível que haja um estrondo e, de repente, algo se levante na nossa frente? Que surja alguma coisa parecida com o gênio, não sei de quantas, de Aladim e a lâmpada mágica? Ou que um príncipe sapo, de repente, pule diante da gente para nos dar um escandaloso beijo de língua? Ou que a gente vire comida de marciano? Pode ser que algumas coisas aconteçam. Pode ser que não. Nakata não sabe por quê, nunca fez nada parecido com isso que está fazendo agora.
preciso abrir para saber. Mas pode ser perigoso? Pode mesmo. Caramba! Caramba! Oxino tirou um maço de Marlboro do bolso e acendeu um cigarro com isqueiro. Meu avô sempre me dizia: Você tem o péssimo hábito de ir atrás de gente que nunca viu na vida sem pensar duas vezes. Acho que sempre fui assim desde criança. A criança é o pai do homem. Não é isso que dizem? Mas deixa pra lá. O que não tem remédio, remediado está. E depois de chegar a esta longura, não posso ir embora sem assistir ao espetáculo, posso? Vamos lá. Estou ciente do perigo, mas quero escancarar essa pedra de uma vez por todas e quero ver o que vai acontecer em seguida com esses olhos que a terra há de comer. Pode ser que tudo isso se transforme numa bela aventura que um dia contarei aos meus netos. Certo. E nesse caso, Nakata quer lhe pedir um favor. Que favor? O de erguer esta pedra. Deixe comigo. Agora ela está muito mais pesada do que quando a trouxe até aqui. Ora, posso não ser nenhum Arnold Schwarzenegger, mas tenho braços fortes e fui vice-campeão numa disputa de queda de braço nos tempos em que servi as forças de autodefesa. Além de tudo, estou com a coluna em ordem graças a você, Nakata. Oxino se ergueu, agarrou a pedra com as duas mãos e tentou levantá-la. Mas não conseguiu deslocá-la 1 milímetro sequer. Tem razão. Ela está mais pesada. E pensar que eu conseguia movê-la facilmente até poucos minutos atrás. É como se alguém a tivesse fixado no chão com prego e martelo. Sim, senhor. A pedra fecha uma entrada muito importante, de modo que está programada para não ser movida com facilidade. Se isso acontecesse, seria um problema. Quanto a isso, você tem razão. Naquele instante, uma série de curiscos brancos e brilhantes riscaram o céu de maneira desordenada. Uma cadeia de ribombos fez a terra estremecer em seu eixo. Parece até que alguém abriu a tampa do inferno, pensou Oxino. Por fim, um último raio caiu nas proximidades e, em seguida, o silêncio reinou de maneira súbita. De tão intenso, o silêncio chegava a ser asfixiante. O ar pesava, carregado de umidade, e trazia em si vaga sugestão de suspeita e conluio. Parecia até que milhares de orelhas de tamanhos e formas mais variados possíveis flutuavam no ar ao redor dos dois na tentativa de captar os sinais de suas presenças. Imersos na profunda escuridão reinante em pleno dia, os dois tinham se imobilizado em silêncio, congelados. Instantes depois, uma rajada de vento percorreu os arredores, atirando uma vez mais enormes gotas de chuva contra a vidraça. E logo depois, a trovoada recomeçou. Agora, porém, sem a violência de há pouco. A borrasca deixara a cidade para trás. Oxino ergueu a cabeça e passou o olhar pelo aposento. De repente,
percebeu que o quarto se tornava mais impessoal e as 4 paredes lhe pareceram ainda mais inexpressivas que antes. Dentro do cinzeiro, o cigarro meio fumado tinha se consumido e se transformado em cinzas, conservando sua forma original. O rapaz engoliu em seco e sacudiu das orelhas o pesado silêncio. Ei, Nakata? Que é, senhor Oshino? Tenho a impressão de que estou tendo um pesadelo. Realmente, mas se isso for verdade, estamos ao menos tendo o mesmo pesadelo. Certo. Depois coçou o lóbulo da orelha e pareceu se resignar. Certo. Não deixes o certo pelo duvidoso. A dúvida tudo envenena e nada mata. Você me consola, Nakata? O rapaz se ergueu de novo para mover a pedra. Inspirou uma vez profundamente, reteve o ar e concentrou a força nos 2 braços. Depois, soltou um leve grito e levantou a pedra. Desta vez, ela se moveu alguns centímetros. Ela se mexeu um pouco, disse Nakata. Agora sei que ela não está pregada no chão, mas acho que não adianta nada mover só um pouquinho, adianta? Não, senhor. Tem de virá-la completamente, de modo que a parte de baixo fique para cima. Do mesmo jeito que se vira uma panqueca? Exatamente. Panquecas são um dos pratos preferidos de Nakata. Ótimo! Mulher e panqueca em qualquer lugar se acha, não é isso que dizem? Vou tentar mais uma vez. Vou tentar virá-la no ar como uma moeda, está bem? Oshino fechou os olhos e concentrou toda a sua atenção. Unificou toda a energia do corpo e a fez convergir para um único ponto. É agora! Pensou. Tenho de resolver a parada neste exato momento ou não conseguirei nunca mais. Apoiou as mãos em pontos estratégicos da pedra, agarrou-a com firmeza e acertou a respiração. Por fim, inspirou uma vez profundamente e, com um grunhido que pareceu subir das entranhas, ergueu a pedra num único impulso. Ela subiu com uma inclinação de 45 graus. Oshino estava no limite de suas forças, mas conseguiu manter a pedra nessa posição. Sempre amparando a pedra, soltou numa golfada o ar preso nos pulmões, sentindo o corpo inteiro estalar e doer. Parecia-lhe que todos os ossos, músculos e nervos gritavam desesperados. Mas ele não podia desistir agora. Inspirou fundo mais uma vez e soltou novo grito. Mas este grito já não lhe chegou aos ouvidos. Na verdade, Oshino nem sabia o que estava berrando. Com os olhos fechados, invocou forças de além dos seus limites. Forças que não existiam nele originalmente. O oxigênio lhe faltou no cérebro e tudo branqueou diante dele. Alguns de seus nervos estouraram como fusíveis com carga excessiva. Não conseguia ver mais nada, nem ouvir, nem pensar. O ar lhe faltava, mas ainda assim ergueu a pedra no ar pouco a pouco e com
novo berro virou-a completamente. Mas, a partir de um certo ponto, a pedra perdeu o peso de maneira repentina e tombou para o lado contrário. Um baque surdo ecoou pelo quarto e o fez estremecer. Aliás, o prédio inteiro pareceu estremecer. O rebote jogou Oshino para trás e o derrubou no chão. Caído de costas sobre o tatame, o rapaz arfava violentamente. Algo escuro e viscoso como lama remoinhava em sua cabeça. Nunca mais vou erguer nada mais pesado que isso, pensou. Ele não tinha meios de saber naquele momento, mas posteriormente se tornará evidente que essa era uma previsão otimista demais. Senhor Oshino. Graças ao Senhor, a entrada está aberta. Ei, tio! Nakata! Que é? Sempre deitado de costas e com os olhos ainda fechados, Oshino inspirou fundo mais uma vez e soltou o ar. Se depois de todo esse esforço ela não abrisse, eu teria me acabado a troco de nada.